Opa, gente, tava travando, desliguei a live e entrei de novo aqui. Vamos ver. Então, o tema de hoje, vou escrever de novo aqui: Covid em crianças. Vamos ver se agora o Instagram não boicota a gente. Vou esperar o Dr. Paulo entrar de novo, né? Ele ainda não entrou aqui. Bom, como eu estava comentando, né, na live antes aqui do Instagram cortar, o tema da live de hoje, então, é Covid em crianças, gestantes, lactantes, né? Como eu coloquei aí no comentário fixado. Porque a gente não ouve falar muito, né, sobre isso, a gente vê muitas coisas generalizadas. E aí eu convidei o Dr. Paulo, aí ele entrou. Como eu estava comentando, né, vou começar do zero, porque quem não pegou o começo, né, o início da live, eu vou falar agora, porque daí quem for assistir a reprise vai ver inteiro, para ter, né, pé e cabeça. E o cirurgião com um currículo incrível, e ele é o único da América Latina que participa de comitês americanos, tem estudo na França e tudo mais. E eu estava agradecendo ele por estar aqui com a gente, então, que ele já tem a agenda dele corrida, e ainda ficou mais corrida depois com a pandemia para atender as outras pessoas, né? Ele está doando aqui o tempo dele para a gente. E aí ele comentou, né, que o papel que ele mais gosta de, né, que ele tem mais orgulho é esse fato de ser pai. E aí quando a live cortou, eu estava falando justamente disso, né, que na pandemia as crianças ficaram dentro de casa, né, fazendo a escola em casa, os pais fazendo home office também, e aí estreitou também esse laço, né, doutor Paulo? E, e aí também com esse uso de máscara, todo mundo ficou meio impessoal, né? E aí quando você vê alguém sem máscara na rua, você fica até, olha, a pessoa tá sem máscara, fica impressionado de ver o rosto da pessoa, né? O sorriso. A gente tá fugindo de uma doença física, mas está entrando meio que em uma outra mental, psicológica, né, doutor Paulo? O que você tem Milena, percebido? eu acho que todo esse isolamento aí, ele tem sido maléfico para as crianças. Eu ainda outro dia estava conversando com o pediatra da minha filha e ele disse que nunca viu tanta alteração mental em crianças como agora. Fobia, medo, ansiedade, né? Uhum, Então, por mais que a gente consiga fazer algumas atividades online com as crianças, em termos de escola, a criança precisa estar com criança, né? A gente, adulto, para uhum. criança é muito chato, né? A criança quer brincar, quer outras crianças, quer se divertir, Tem energia, né? então eu acho que E fora que assim, a gente já tem pareceres da Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, dizendo que as escolas não devem ser fechadas, que as crianças não Uhum. apresentam esse risco todo que se pensava que apresentava. Então, acho que está na hora da gente encerrar essa paranoia em relação às crianças e permitir que as crianças voltem a ser crianças. É, é porque dá uma dó, né? Você vê, e a gente sempre com tudo, ai, não coloca a mão ali, ai, não faz aqui, ai, não pega o chão, ai, não pode usar, né? E as crianças pequenininhas de máscara, até sobre isso, assim, já que estamos entrando nesse assunto, eu escrevi um monte de pergunta para você, vamos ver se a gente consegue esclarecer, né, a maior parte, assim, mas essa questão, por exemplo, né, que já que estamos falando das crianças, no início, né? Falavam que as crianças eram praticamente assintomáticas, mas que eram passavam muito fácil, né? Elas eram transmissíveis, não sei como que posso falar, né? Eram transmissoras, na verdade, né? E aí agora com essa nova cepa, não sei se mudou, se não mudou, se as crianças estão mais sensíveis a essa cepa, a serem contaminadas. Olha, Milena, na verdade o que a gente vê é que as crianças elas não dão muita bola para essa doença, não. Tá? Elas são contaminadas, Uhum, mas elas são, como a gente fala em medicina, oligossintomáticas, ou seja, elas desenvolvem poucos sintomas. E isso se deve uhum, principalmente a um fato que a gente aprendeu no final do ano passado, relacionado à parte hormonal. Então a gente aprendeu que
que o Covid ele se utiliza de um metabólito da testosterona para entrar na célula e fazer mal para o nosso corpo. Esse metabólito é a DHT, ou dihidrotestosterona. Então, as mulheres, por exemplo, é muito mais difícil você encontrar uma mulher com De um pegar. acometimento grave do que um homem. Uhum. E aí se explica também porque é mais raro a gente pegar crianças acometidas, porque as crianças não passaram Porque ainda ainda pela não. puberdade. Então, elas não Uhum. têm alta hormonal. Ah, doutor, mas eu conheço a filha do vizinho, do papagaio, do cobrador, de não sei da onde, que pegou Covid e ficou internada. Acontece? Acontece. Claro que acontece, mas vai ver direitinho. A maioria das vezes a criança é desnutrida, Uma coisa ou às mais vezes a leve. criança tem alguma outra doença, porque as crianças que são normais, em termos de saúde, de nutrição, se pega, tem uma coriza 1, 2 dias e acabou, tá? Ai, que Então bom. E eu também não eu já vejo ouvi muitas boatos. pessoas. Hum, Entendi. Eu vi boatos que tem crianças que ficam sem urinar por uns dias por conta do Covid. Isso é verídico ou não? Lembra, Alguns sintomas meio diferentes que falam, mito urbano, pode ficar tranquilo. né? E assim, doutor Paulo, quando a criança é muito pequena e ela não consegue verbalizar o que ela está sentindo, porque parece que essa nova cepa é mais uma coisa, começa sutil, né? Sei lá, uma dorzinha de garganta, uma coriza, e aí você vai levando e quando você vê o estado já está mais grave, né? E a criança que não fala, não consegue, né, verbalizar o que está sentindo ainda, né? Por exemplo, tem um nenezinho aqui de 7 meses, ele não vai falar, não fala, né? Como é que eu vou saber se ele tem ou não tem? Que horas que a mãe percebe que precisa buscar uma ajuda médica? Olha, o que a gente tem que entender é que o coronavírus ele é uma virose, né? É uma doença viral. O coronavírus é um vírus, como o próprio nome diz. Então, qualquer acometimento diferente do seu bebê tem que ir para o pediatra. Né? Começou com a febre persistente, um choro persistente, diarreia sem nenhum motivo aparente, leva ao pediatra, o pediatra vai examinar e vai dar uma olhada. Né? Mas é Uhum. muito, 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 muito raro uma criança ter um acometimento mais grave. Geralmente tem uma gripezinha, reclama 1, 2 dias, depois fica bem. Né? Além do que, por exemplo, mães que já tiveram Covid e amamentam, você amamenta ainda não? Eu amamento. Amamento, mas eu As, não tive Covid. não teve Covid, mas as mães que Não amamentam e tive. tiveram Covid, elas passam para os Passa o bebês anticorpo. o anticorpo pelo leite materno. Então as Uhum. crianças ficam protegidas. Né? Então a gente, Que bom, né? Deus é sábio. É, Deus é muito sábio mesmo. E as mães que estão amamentando e com Covid, elas podem continuar amamentando também? Devido ao É, tratamento? Assim, se eu estou fazendo um tratamento precoce, alguma coisa, eu posso continuar amamentando? Ou tem algum problema? olha, a imensa maioria das medicações que a gente usa no tratamento precoce ou imediato não traz qualquer risco para os bebês, tá? O risco maior seria de contaminação, então a mãe tem que realmente se proteger, colocar Ficar com máscara. máscara, face shield, né, e tentar aí realmente ao máximo preservar o aleitamento materno. Se eventualmente não estiver dando, tiver muito sintomática, com muita coriza, muita dor no corpo, etc., a sugestão é que tente aí realmente retirar o leite e ofertar para o Fazer bebê. ordenha. Isso, Uhum. exatamente. Ou usar bomba, enfim, aí tem várias técnicas. Né? Entendi. E esse tratamento precoce, as crianças também podem, a gente pode aplicar esses mesmos medicamentos nas crianças ou não? São medicamentos Depende, mais fortes que não é indicado. depende muito, Milena. A gente precisa avaliar caso a caso, tá? Não são medicamentos tão Uhum. fortes assim, mas a gente, como a criança ela tem uma manifestação muito leve, às vezes não vale a pena tratar, entendeu? Porque, como eu te falei, é um Uhum. quadro que em 1, 2 dias se resolve, então para que você vai sobrecarregar a criança com um monte de coisa? Né? Com remédio para isso, remédio para aquilo, vitamina disso, acho que não se justifica. Então, acho que, na verdade, a melhor coisa que a gente tem que fazer é realmente prevenir, né? Como você estava comentando no comecinho, acho que foi da outra live lá que caiu. Então, a gente pensar numa boa alimentação, exercício, vitamina D, né? Tomar um solzinho, vitamina C, o zinco.
né? Se a gente tiver isso, então isso aumenta a nossa imunidade contra o vírus, para evitar que a gente pegue, e se pegar, ele fica mais brando, assim, mais A tranquilo. vitamina C, ela atua de uma forma decisiva na imunidade, isso a gente já sabe há décadas, e a vitamina D não é só uma vitamina, né? Ela tem a capacidade de fazer uma regulação do sistema imunológico, ela tem funções hormonais, então é uma mega molécula, digamos assim, que a gente tem no nosso corpo e que a gente, em condições normais, obtém ela de graça tomando sol. Agora que a gente está entrando no Uhum, outono, etc., a gente vai diminuir a nossa exposição ao sol. Então aí, neste caso, a gente espera um pouquinho. E aí suplementa. suplementa. Uhum. Entendi. Por falar nisso, né, que a gente está diminuindo aí o sol, estamos entrando no inverno. Essa é uma época, né, de muitas doenças respiratórias, né? Todo mundo fica resfriadinho, gripadinho mesmo, vem rinite, vem sinusite, e aí todo mundo fica meio que em pânico, né? Escorreu um pouquinho o nariz, ai meu Deus, eu já tô com Covid, já tô não sei o quê. E aí é nesse momento que a gente já entraria, por exemplo, com tratamento precoce ou não, tem que esperar fazer o teste, aí é assim que sai o resultado que a gente começa. Olha, Milena, a gente tem que pensar de uma combinação de fatores. Ah, eu tenho sintomas, ok? Mas eu tive contato com alguém que tem Covid ou que seja suspeito? Tive. Então eu vou fazer o teste, mas já vou começar a tratar. Ah, não, eu estou com sintomas, mas não tive contato com ninguém que tenha Covid. Então eu posso fazer o teste e aguardar o resultado. Não é? Ainda Uhum. hoje, um seguidor me mandou um vídeo, ele mora em Abu Dhabi, e me disse que lá as coisas estão 80% normais, que quase não se tem caso de Covid, mas que eles têm uma Ai, que política de bom. testagem extrema. Qualquer coisinha o cara está testando, entendeu? Então isso é o Uhum. sucesso do controle da epidemia, a gente fazer uma testagem em massa, repetida, mais vacinas, mais tratar aqueles que precisam ser tratados. Né? Então, Uhum. vigilância epidemiológica, você pegou e você mora na tua casa com teu esposo, com mais, sei lá, dois filhos e um que é adolescente, puxa, a Milena vai ficar isolada e o resto da casa também. E aí dentro de casa você vai ficar isolada. E os que não estão isolados vão tomar alguma medicação profilática para evitar que se contaminem. Isso é uma técnica Uhum. conhecida como bloqueio epidemiológico. Então, isso feito em vários países ao redor do mundo mostrou, sim, uma capacidade grande de controle da pandemia. De controlar. Acabou de sair um trabalho da Cidade do México, da Prefeitura da Cidade do México, que eles introduziram um determinado medicamento que não se pode mais falar o nome, senão o canal é cancelado, e isso foi capaz de reduzir as internações por Covid em 76%. Caramba! Muito expressivo, né? Além de E, qualquer margem de e- erro. ai, que bom, né? Que bom que a gente está encontrando finalmente soluções, né? Apesar da gente ainda estar tudo meio receoso, né? Até você comentou das vacinas, crianças a partir de 2 anos, né? Que parece que pode tomar vacina, É, mas a gente fica meio assim, como é tudo um teste, a gente fica pensando, será que vale a pena? Como você falou, né? A criança que já tem uma disponibilidade rápida de se curar e tudo mais, será que realmente vale a pena? Porque a gente não sabe o que acontece a longo prazo, né? Na verdade, está meio que testando na gente, vendo as Milena, reações, né? A AstraZeneca lá deu reação em uma gestante, deu trombofilia, né? Trombose olha, e... o que eu te digo a esse respeito é o seguinte: vamos lá. Em relação a crianças, todas as vacinas disponíveis são muito claras em dizer que essas medicações não foram testadas em crianças. Então você vai aplicar um negócio que não foi testado e que se você não aplicar e seu filho adoecer, ele vai ter uma doença leve. É ruim, hein? é, A mesma coisa se fala para usar seu filho gestantes. de cobaia, né? Está escrito na bula das vacinas. Este medicamento não foi testado para uso em gestantes. A gestação por si só, ela é um estado fisiológico muito interessante do ponto de vista médico. Imagine o seguinte: você tem
dentro de você um sistema imunológico que ele é formado para identificar qualquer coisa que não seja sua e combater aquilo, eliminar aquilo. Esse é o nosso sistema imunológico. Então, por exemplo, se você Uhum. for fazer um procedimento de cirurgia plástica e o cirurgião esquecer um fio dentro de você, aquilo ali vai sair pela sua pele mais cedo ou mais tarde, ou você vai ter infecção. O sistema imunológico ele vai combater aquele corpo estranho, como a gente chama. Pois muito bem, a natureza é tão maravilhosa que durante a gestação você tem o desenvolvimento de um ser dentro de você, cuja metade do código Uhum. genético dele não bate com o seu. É do seu marido, do seu parceiro. Uhum. Então o sistema imunológico, em teoria, deveria conhecer esse ser como algo não seu Estranho. e deveria agredi-lo Uhum. até matá-lo. E por que isso não acontece? Isso não acontece porque durante a gestação o seu sistema imunológico ele é passado por uma fase que a gente chama de defesa imunológica T1, né? Que é um estado que tem uma certa tolerância, digamos assim. O que as vacinas fazem? Qualquer vacina. As vacinas elas estimulam o seu sistema imunológico a responder a um determinado corpo estranho que a gente chama de antígeno. Então, se você está numa fase da sua vida que você regulou o seu sistema imunológico para não reconhecer tanto assim corpos estranhos, aí você vai tomar uma medicação que faz você reconhecer corpos estranhos e combatê-los? Não tem É, muito sentido, né? não tem muito Então, sentido. É bem perigoso, né? isso De precisa ser perder um muito, nenezinho. É. isso precisa ser muito bem calibrado, muito bem ajustado, antes da gente sair indiscriminadamente falando, olha, precisa tomar, precisa tomar, precisa tomar. Tá? E Até, eu até, vejo que tem muita gestão. Pode falar, desculpa. até mesmo porque, Milena, assim, se você parar para analisar, além das bulas dizerem que as vacinas não foram testadas em gestantes, as bulas recomendam de algumas vacinas que as mulheres não engravidem pelos próximos 3 meses depois de tomar a vacina. Hum, Está escrito, não é o Dr. Paulo que está Então, falando. é, é. Né? E assim, eu vejo que tem muitas gestantes que estão loucas para tomar, né? Porque Então, falo que gestante é do grupo de risco, porque como já tem uma dificuldade mais respiratória, né? Já que cresce o barrigão, já comprime o pulmão ali, já estão mais ofegantes e tudo mais, né? E elas até lançaram uma hashtag aí que eu vi, uma vacina por dois, né? Que vale para duas pessoas, para elas e para o bebê e tal. Então, na o que verdade, eu, é melhor elas não tomarem. o que eu Porque a gente também defendo nem sabe o que sempre, efeito que pode dar na formação do neném, né? o que eu defendo sempre, Milena, é o direito individual. Uhum. Então, você tem o direito de decidir. Você está grávida, o filho E é de arcar com seu. as consequências, né? O filho Uhum. é seu. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, Milena, a gente não tem segurança ainda de saber o que pode acontecer, o que não pode acontecer, tititi, tatatá. E você fala, não, beleza, doutor, mas mesmo assim eu não vou me arriscar, eu prefiro tomar a vacina. Ok, mas Uhum. você precisa estar informado, não é? Já Uma tá coisa é ciente do você... risco. Aí se você quer É, tomar ou não, você que eu vou fazer uma comparação aqui hiperbólica, né? Ou seja, exagerada. Imagine que você Uhum. vai entrar num carro e você vai acelerar 300 km por hora, porque te disseram que esse carro é o carro mais seguro do universo. Tudo bem. Só que se alguém te falar, olha, você está no carro mais seguro do universo, só que ali no fim da pista tem um penhasco. Você vai? Você não vai. Porque aí você adiciona um elemento de risco muito grande. Então, para você tomar uma decisão importante dessa, você precisa estar de posse de todas as informações disponíveis. Não quer dizer que são todas suficientes. Mas Uhum. a gestante ela tem que ser informada. Olha, hoje o que se tem do ponto de vista de vacinas, etc., com gestantes é isso, aquilo. Então eu sugiro que as gestantes discutam com o obstetra. Né? Ainda mais Discutam, que tem o doutor. tratamento, os tratamentos, né, precoce, tem a preventivo, tem o precoce, então
dá para trabalhar com isso, né? Então eu acho que a melhor Até. decisão aí é individual, mas sempre em conjunto com o obstetra. Aham. E das vacinas que tem alguma que você acha que seja melhor? Porque tem a Coronavac, né? Não está sendo aceita em alguns países. E a Ai, Como é Zeneca, que fala? A AstraZeneca, AstraZeneca. a AstraZeneca, elas foram feitas com o próprio vírus, né? E aí já a Moderna e a Pfizer Pfizer. foram feitas geneticamente, né? Pela primeira vez, né? Foi feita a vacina dessa outra forma. Você acha que vale a pena, né, entre essas opções, né? Como a Corona não está sendo aceita, a AstraZeneca já deu, né, efeitos em gestantes que já tomaram, né? Uma que estava com 35 semanas e tal. Será que compensa mais, né, quem for tomar, experimentar essa nova modalidade, ou da Pfizer, assim, os resultados que estão sendo Olha, bons? olha, Milena, eu acho assim, a AstraZeneca, a Coronavac, a vacina da Janssen, que ainda não chegou no Brasil, são vacinas que a medicina já domina a técnica, o método de produção. Então é muito Uhum, difícil que vacinas como a AstraZeneca, como a Coronavac ou como Janssen tenham efeitos colaterais relacionados ao método de produção. Então a AstraZeneca e a uhum, Janssen são vacinas que elas utilizam o vírus como se fosse um vírus da gripe, e aí enxerta nesse vírus aí o código genético do Covid, do coronavírus, tá? Isso é bem conhecido já, tem várias outras vacinas que se utilizam disso. A Coronavac, o que ela faz? Ela pega o coronavírus e enfraquece ele, deixa ele sem funcionar, digamos assim. Isso também é um método de produção de vacina bem dominado já pela medicina. A Pfizer e a Moderna são vacinas que utilizam manipulação genética de uma estrutura celular que se chama RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é o que produz a tal da proteína spike, que é o instrumento que o vírus usa para penetrar na célula. Tá? Então, teoricamente, o organismo reconhecendo essa proteína, ele eliminaria o vírus. E são as que têm maior índice de imunização, as de RNA mensageiro. uhum, A questão é que, é como você disse, é a primeira vez que se usa essa metodologia de construção de vacinas no humano. Então, isso vai ter algum uhum. problema a longo prazo? Não sei. Ninguém Ainda sabe. semana passada eu estava lendo um artigo que diz que o código genético dessas vacinas ele é incorporado pelo DNA humano. Então você acaba ficando com esse negócio no seu DNA incorporado. É um artigo, não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta. Precisa se investigar mais isso. Uhum. E se você Mas é está algo, incorporado isso no teu DNA, o que que acontece? Qual que é o efeito não, disso? não sei, ninguém estudou. Ah, Então eu tudo acho muito que novo, né? é uma lebre que foi levantada que ela merece ser estudada de uma forma mais profunda, né? Antes da gente Uhum, sair dizendo que, não, toma que não dá nada. Assim, não dá nada hoje, mas e aí? Esse RNA que for incorporado, ele pode dar alguma coisa no futuro? Ninguém sabe. Deus queira que não, porque aí, além de uma nova técnica para a produção de vacina, a gente vai conseguir tratar um monte de doença com engenharia genética, né? Mas hoje é o uhum, que eu te digo, não se tem uma segurança para dizer que isso não vai ter efeito colateral. uhum. Entendi. Bom, vamos voltar um Ah, pouquinho aqui para o assunto da. Não, pode só mais um falar. detalhe que você Hum, falou e eu esqueci. A pode AstraZeneca falar. ela pode dar trombose? Pode. Mas o risco de uma pessoa não gestante, eu estou falando de uma pessoa em geral, Ah, tá. Uhum, ter uma trombose pela vacina é menor do que o risco de ter trombose por tomar a pílula anticoncepcional. uhum. E vocês Pílula é tomam um pílula. veneno, né? Não tomo não. É, Esse porque, veneno eu não eu tomo digo, não. mas muitas mulheres usam. Né? E a É, incidência e muito por de. falta de informação, né? Entendeu? Então, quer dizer, eu É. acho que.
para não gestantes, onde já foi estudado, etc., eu não vejo esse risco de trombose como algo proibitivo, não. Acho um risco bem aceitável. Entendi. É, cada caso é um caso, como você falou, né? Tem que aí analisar qual a tua circunstância, né? E pensar, então, pelo visto hoje, é melhor você ficar justamente com a prevenção e o tratamento precoce do que já ir se arriscando, né, por umas Eu vacinas acho, muito novas. Depende do, né, como você falou, eu acho cada um é que, cada um, eu acho que para alguns grupos tem que específicos ver. talvez seja uma boa estratégia. Para gestante, por exemplo, Vale a pena. talvez valha a Talvez pena, não. né? Assim, Vale a pena, precisa. você acha? Não, eu acho que vale a pena esperar, É, vale a pena né? esperar. Agora, isso é muito, quer ver, olha, como, o quanto isso é individual. Essa pandemia, ela causou uma outra pandemia de doença mental. Então, É, as isso que a gente pessoas estava estão comentando no muito começo. assustadas, Apavoradas. apavoradas, em É. pânico, etc, etc, etc. Então, se a gestante em questão é uma pessoa mais impressionável, que está apavorada, está em pânico, etc., talvez para ela seja bom tomar a vacina, Deu porque uma isso vai deixar acalmada, ela né? mais tranquila, Mais segura. né? É. Com a sensação de que está protegida, porque o estresse em si, se você for pensar do ponto de vista gestacional, qualquer pessoa sob estresse, ela sobe seus níveis de adrenalina. E você com nível de adrenalina maior, você tem um fenômeno que chama vasoconstrição, que é o estreitamento dos vasos. Que se isso ocorrer ao nível placentário, pode acarretar problemas de nutrição, de desenvolvimento para o Um feto. bebê. Uhum. Então me vale mais a pena, talvez, uma gestante calma e correndo o risco da vacina, do que uma gestante sem vacina, mas Uhum. extremamente nervosa, ansiosa, estressada, com níveis de É. adrenalina altíssimos. Então, percebe como é individual? Percebe É, como a realmente. pessoa adequada para dizer isso não sou nem eu, é o obstetra. Porque o É quem obstetra está ele está ali acompanhando com a de mulher perto, né? todo mês ou a cada 15 dias, ele que Uhum. vai poder sentir, geralmente ele já é o ginecologista daquela mulher, ele já sabe o perfil dela, se ela é ansiosa, se ela não é, como é que, entende? Então eu acho que aí Uhum. é o mais adequado. É, e aí você tá falando dessa ansiedade e tal, que você comentou, né, que levou tua filhinha no pediatra, e ele comentou que as crianças realmente estão muito ansiosas e tal, tem até, né, quadros com depressão, não só porque ficam enclausuradas, né, dentro de casa, e a gente precisa expandir, precisa ir para fora, respirar um ar, né, mas as crianças Olha, sentem quando os pais estão com essa tensão, né, então os pais Milena, estão com medo, estão ansiosos, e eles passam isso. isso para as crianças, As né, crianças, então, elas aprendem não apenas pelo ensino formal, elas são muito elas observadoras, são muito muito sensíveis, seletivas. Então ela percebe os demais. pais preocupados, ela vai entrar naquela vibração, naquele Na ritmo, mesma, entendeu? na mesma vibe, com certeza. E aí, falando nisso, o uso de máscara em crianças, aqui no Brasil, né, é obrigatório a partir de 2 anos, mas tem alguns países que é quando a criança já é um pouco maior, né? Realmente é necessário a gente colocar as máscaras nesses pequenininhos, que justamente dá uma dosinha, já coloca esse pavor, não tem que pôr a máscara, não, não encosta ali, não passa o álcool aqui. Essa superproteção também já não acaba gerando essa ansiedade maior. E assim, de repente, se a criança está brincando no parquinho, ao ar livre, ela não poderia ficar sem a máscara? Ou seria irresponsável? Veja, veja, aí a gente entra numa questão de novo de lógica. Se vendem aparelhos e realmente funcionam, de esterilizar objetos com luz ultravioleta, tá? Então, por exemplo, eu tenho em casa. Eu chego em casa, eu pego meu óculos, eu pego meu telefone, eu coloco no estojinho e 1 minuto depois ele está estéreo. Dei um desse para minha mãe também, né, que é médica também. Tá bom. O que o sol tem mesmo? Parece que é a tal da luz ultravioleta, né? Então, se a ultravioleta num estojinho mata o vírus, é óbvio que ao ar livre a luz ultravioleta vai eliminar o vírus. Além disso, você tem uma circulação de ar natural. Não existe relato Uhum. sério na literatura de alguém que tenha pego o coronavírus ao ar livre. A não ser, é óbvio,
que você esteja passeando no parque de mãos dadas com seu marido e aí no sentido contrário passe alguém e espirre na sua cara. Aí também vamos combinar que pouco importa se é ao ar livre, ao ar fechado. Ou É um fechado, é. negócio absurdo, não é? Mas em um ambiente que tenha Uhum. circulação de ar e luz ultravioleta em abundância, não tem por que deixar, eu não digo nem só as crianças, as pessoas de máscara. Adulto, né? Uhum. E aí também não fica, né? É bom a gente se ver mesmo como humanos, né? Não só vendo aqui na tela, ver cara a cara, né? Pra gente lembrar de viver a vida, porque aí a gente tá com medo de morrer, mas também não tá vivendo, tá só sobrevivendo, então, Olha, né? eu Não. não sou, eu não sou especialista na área, óbvio, eu sou médico, né? Não sou psicólogo, mas o meu parco conhecimento de psicologia da época da faculdade, há mais de 20 anos, me faz lembrar que um dos estágios do desenvolvimento da criança é quando ela para em frente ao espelho e ela começa a se reconhecer como ela mesma, né? Eu Bem gostaria muito de bebezinho já perguntar, começa. e eu gostaria muito de perguntar aos psicólogos como é que será que Hum, se dá o desenvolvimento de uma criança que começa a se ver no espelho de máscara, né? que vê a mãe amamentando de máscara. Será que esse desenvolvimento psicológico ele é normal? Qual a consequência que isso vai Você ter? sabe que eu me penso nisso também toda hora. Das crianças pequenininhas, que nem esse, né? Eu tenho dois. O de 3 anos não nasceu na pandemia, mas esse mais novinho que nasceu, ele tá conhecendo o mundo dessa forma, né? Vendo todo mundo de máscara. E isso me corta o coração, porque não é esse o normal. Né? Eu não quero que ele Pois pense é. que esse é o normal, né? Então, eu Então, acho que assim, isso é ao ar uma livre, pergunta que a a gente gente vai pode responder no ficar sem futuro. máscara. Sim, ao Seria ar mais, na livre. verdade, a gente usar máscara em lugar fechado, para justamente não correr o risco de É, alguém tossir ou espirrar em cima da gente, porque já foi comprovado, né? Se me corrija aí se eu estiver errada, mas que tem que ser uma gotícula de saliva, né, que está contaminada com alguém de coronavírus, sim, para sim. contaminar outra pessoa, porque É esse isso. aerosol assim no ar ou, né, de contato também é mínima a chance de contrair o Sim, corona. é mínima. O que eu acho aí, Milena, é que assim, independente do que faz sentido, do que faz, o que é coerente do ponto de vista lógico, a gente tem as determinações dos governos, né? Que a gente Uhum. tem que seguir. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, se você andar sem máscara pela rua, você vai ter problemas, né? Então, isso é um problema grave, né? Essa CPI, por exemplo, agora da pandemia aí, que está investigando coisas do governo federal, ela quer inclusive criminalizar médicos que prescrevem um tratamento precoce. O presidente dessa E CPI, conta pra mim, por que que você acha que eles têm tanto preconceito com esse tratamento precoce? Porque se em todas as outras doenças, quanto antes a gente tratar, melhor, né? Ai, você descobriu um câncer cedo, então já vamos tratar para, né, a gente combater logo e reduzir. Tudo quando a gente combate antes é melhor do que esperar virar aquela bola de neve. E por que que tem tanto preconceito, você acha, com esse tratamento precoce? olha, Milena, eu acho que é um misto. Eu acho que é um misto de interesse das farmacêuticas, porque essas medicações que são usadas, elas não têm grande custo, não geram grande lucro, porque já não tem patente mais. E um misto aqui no Brasil, pelo menos, de se querer bater no governo federal, a todo custo. Veja, eu não sou simpatizante nem antipatizante de ninguém. Doutor Paulo não tem lado político, Paulo tem, né? Então, Doutor Paulo diz para senadores e deputados que querem proibir o tratamento precoce, deixa a gente trabalhar em paz. Querem bater no governo federal? Bata, bata à vontade, faça o que quiser, mas não use a saúde da população para isso. Não Não, e eles ouse. nem estudaram medicina, como que eles não têm nem a capacidade, né, Exato. Não formal ouse, mesmo de estudo, se meter no lugar do outro. não ouse me É, proibir de tratar meu paciente. Nunca. é. O Conselho Federal de Medicina, que é o órgão apropriado para isso, já se manifestou e reiterou sua posição
dizendo que ao médico e ao paciente é assegurada a autonomia de colocar qualquer tratamento que lhes couber, obviamente dentro de Uhum. limites Que éticos. bom. Então, se o Conselho Uhum, Federal de claro. Medicina me diz para fazer isso, que eu tenho autonomia para fazer isso, quem é uma CPI para proibir qualquer médico de fazer isso? Não tem cabimento, mas isso está sendo É, discutido. exatamente. E a única forma disso não acontecer são vocês, pacientes, se manifestarem nas redes sociais, não é? Uhum, Porque se eu aprendi alguma coisa ao longo do tempo é que a única coisa que político tem medo é do povo. Porque geralmente eles querem uhum, se reeleger, então eles não querem se queimar com o povo. Então se o povo falar, olha, é o seguinte, não, meu médico, todos os médicos têm que ter liberdade de prescrever, que é isso, eles estudaram para isso. Eles não querem obrigar ninguém a prescrever o tratamento precoce, mas eles uhum. querem que seja preservado o direito de cada médico prescrever o que ele acha Aham, melhor e se responsabilizar por claro, isso. Porque se eu te der uma claro. medicação que te fizer mal, quem vai responder por isso sou eu. Porque você não vai Uhum, ficar bem, você vai me processar e eu vou ter que responder por isso. sim, Agora, um com terceiro certeza. que não estudou essa área específica, querer me regulamentar e dizer o que eu posso ou não posso Dar fazer, palpite que não sabe, né? Tem nada a ver. não. E esse tratamento precoce pode ser feito também em criança? Tem algum efeito colateral mais agressivo, mas assim que talvez, né, devesse levar em consideração também, ou é tudo muito tranquilo? Olha, eu acho, assim, como eu te disse mais cedo, eu acho que não temos nada aí, as medicações que se costuma usar para crianças que se usa mesmo para os adultos, que consiga produzir graves efeitos em crianças. Mas, como eu te disse, as crianças elas têm um quadro tão leve, na maioria das vezes, vale a pena a gente Uhum, pesar a mão e tratar de forma agressiva uma criança que talvez fosse ter uma coriza 2 dias só. Então acho que vale mais a uhum, pena conversar com o pediatra, sim. acompanhar, ver a evolução dos sintomas. Se são sintomas tranquilos, teve uma corizazinha, uma febre baixa, para que tratar? Isso é uma coisa que vai passar. Né? Leva no pediatra, o pediatra acompanha. Não, olha só, está com a febre que não cede, tem acometimento de exames de sangue, a ausculta pulmonar não está normal, aí vai tratar. Uhum, entendi. E voltando um pouquinho ao assunto, né, que a gente estava comentando, então não precisa, o contágio vem, né, pela gotícula e tudo mais, então a gente também não precisa ficar nessa neurose mais de ter que ficar esterilizando e limpando tudo, compra de mercado e tal. Essas crianças, então, como você falou, que deviam ir para a escola, aí volta da escola tem que ficar limpando mochila, sapato, essas Helena, coisas, também pode ficar já tudo mais existe um, tranquilo. um- já existe um E voltando à vida CDC normal. americano dizendo que a Hum. transmissão por contato em superfície não é a forma preferencial de transmissão do coronavírus. O que poderia, teoricamente, fazer uma superfície te contaminar? Vamos dar de novo um exemplo hiperbólico. Se alguém fosse, espirrasse em cima da mochila do seu filho, imediatamente você colocasse a mão naquela gotícula e levasse a mão no olho para coçar o olho ou para dentro da boca. Ninguém em sã consciência vai fazer isso, né, gente? Uhum. Então é Mas se assim, isso, é eu tô ter no esse mercado, tipo alguém de espirrou, cuidado. mas e se alguém, por exemplo, espirrou no pacote de arroz no mercado e eu peguei esse pacote de arroz para ir para casa? Aí eu não teria que Aí limpar? você antes, Não sei. aí você Porque essa antes de chance é levar a sua mínima. mão, aí você antes de levar a sua mão ao seu rosto, você vai passar álcool gel na sua mão. Ah, sim. Então, o importante é a gente estar com as mãos limpas. Não importa se as coisas estão limpas, o importante é estar com a mão limpa, Exato. né? Porque isso também vai Essa é a ajudando na chave. sanidade mental, porque se ficar limpando tudo, 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 toda hora nos mínimos detalhes, aí volta para essa, né, loucura que a gente está comentando, dessa ansiedade, né? Tantas pessoas Isso, desenvolvendo toque, já começa, né? isso. Essa é a chave. A chave é o que vai entrar em contato com a sua mucosa, seja oral, nasal, ocular, precisa estar higienizado. Né? Então você vai higienizar suas Uhum. mãos. Sempre. E deixa eu te fazer uma pergunta bem específica. Teve uma seguidora minha que pediu para eu te perguntar.
ela falou que o filho dela já teve a síndrome de Kawasaki, né? E quando ele era pequeno, tinha acho que uns 2, 3 anos, fez um tratamento, teve que ficar um pouquinho na UTI e tudo mais, e hoje ele tá com 10 anos. Se ele contrair o coronavírus, tem chance dele ter essa síndrome de novo? Ou não tem nada a Olha, ver? Ou é mais brando? Como que seria tem, isso? e se ele não contrair o coronavírus, tem também. É aquela coisa, a Mas o diferença entre o corona não pode possível. desencadear? Então, é aquela coisa, a diferença entre o possível e o provável, né? Se eu atravessar uma rua olhando para os seus dois lados, eu posso ser atropelado? Posso. É uma possibilidade. Aí eu olhei para esse lado, olhei para o outro, não tem nada, vou atropelar, de repente aparece um maluco lá que fura um farol vermelho e me atropela. Mas é extremamente improvável, correto? Eu Uhum, vou atravessar a mesma rua de olho fechado, sem olhar para os lados, eu posso ser atropelado? Posso. Aliás, é extremamente provável que eu seja atropelado. Então, com esse tipo de raciocínio, a gente aplica também na medicina. Quer dizer, pode ser que o filho da tua seguidora, se contrair o Covid, ele desenvolva um quadro agudo? Pode. Mas, como ela já sabe que ele já teve, ela vai ficar de olho. Ela tem um pediatra da confiança dela. Ao mínimo sinal, ao mínimo sintoma, ela vai ao pediatra. E a chave para qualquer coisa em medicina é tratar rápido. Não é? Seja uhum. É, Kawasaki, seja AVC, seja infarto, seja unha encravada, o que seja for. apendicite, seja meningite, seja pneumonia, seja dor de dente, não é? Até com um Uhum, dente assim. Começa com a sensibilidade é. no dente, vai lá, tem uma cárie e obtura. Vai lá e não obtura para você ver, você vai ganhar um canal. Isso se você não perder o dente. É um canal, tem que Então arrancar, se é. tudo, né? Exatamente. Então se tudo na vida é assim, né? Por acaso quando você sai à rua e está chovendo, você espera a chuva ficar forte para abrir o guarda-chuva? Não, porque senão você vai se molhar mais. Se por um acaso você está na sua Uhum. casa, você vê que a panela está pegando fogo, você vai deixar a casa inteira pegar fogo antes de apagar o fogo? Não, porque aí vai ser muito mais difícil você apagar o incêndio, né? Então isso é uma É, coisa que não é só médico, isso é uma coisa lógica, isso é para a vida. é lógico, exatamente. Exatamente. E, ô, doutor, deixa eu te fazer mais uma perguntinha. Então, levando em conta, né, que o vírus tem... Não, fazer uma pergunta antes. Você comentou, né, como então tudo a gente sempre trata antes, a pneumonia e tal. E falando nessa questão de vacina. A vacina da pneumonia, a vacina do H1N1, de outras gripes, ajudam também contra o Covid, por serem, né, respiratórias, dá uma imunidade, dá uma força, ou Não, não tem não tem nada a estudo ver? sobre isso. Não tem estudo sobre isso, Guilherme. O que a gente tem estudos, isso sim, na verdade tem um estudo que foi feito até no Brasil, no Sul, falando sobre a tríplice viral, que parece que ela tinha uma reação cruzada e aumentava a imunidade contra o coronavírus, tá? Mas isso foi um estudo só, eu Uhum, não vi outros estudos corroborando essa informação. Então eu acho que o mais adequado mesmo é vacinar contra o próprio coronavírus e seguir adiante e uhum. cumprir o calendário vacinal normalmente. Ah, precisa vacinar para gripe? Precisa, claro. Vacina todo ano, por que não vai vacinar isso? Ah, e é para pneumonia? Precisa? É bom. Por que não? A vacina é boa Uhum. da pneumonia. E você acredita que, né, pelo vírus ser mutante, né, a gente está com algumas vacinas agora contra o corona, e você acha que a gente vai ter que, né, futuramente vacinar também anualmente, que nem é com essa tríplice viral ou não? A vacina da gripe ou não precisa? Ou você acha que não vai ser assim? Vai ser uma Olha, e acabou? essa é uma pergunta que ninguém tem a resposta. O que eu posso te dizer hoje é que as vacinas atuais elas têm alguma eficiência mesmo sobre as variantes, tá? Então é o que a gente tem hoje. Agora, se vão surgir mais variantes, as vacinas não vão ser efetivas para aquelas variantes, é uma coisa que só o tempo vai dizer. A gente não tem como Uhum. prever isso. E qual que foi o seu maior aprendizado com toda essa situação da pandemia? Eu acho que o meu maior aprendizado, Milena, foi ver que o principal problema das pessoas que adoecem é o medo, não é a doença.
Então a pessoa pega a doença, Uhum. e eu vi isso muito quando surgiu o HIV, por exemplo, e a pessoa acha que aquilo ali é uma sentença de morte. Ah, eu peguei Covid, eu vou morrer. Então eu vi gente se despedindo do cônjuge, dos pais, pais se despedindo dos filhos. Por quê? Porque, É infelizmente, forte, né? você passa, você só vê É. cova sendo aberta, não sei quantos mil que morreram ontem. Tá bom, essa É que notícia ela tem que ser o dada, número ela tem alto que ser... assustou, né? Tudo bem, mas essa notícia ela tem que ser dada, ela É, tem que ser dada. Mas também tem que ser dada a notícia que nós temos quase 15 milhões que se curaram. é. E Aí quantos você consegue... assintomáticos que também nunca ninguém nem ficou sabendo, né? Exato. E realmente é isso, né? Da questão da mídia, que colocou esse pânico em todo mundo, apavorou todo mundo. Ixi, doutor Paulo, tá aí com a conexão dele agora travada. Vamos ver se volta. Aí voltou. Ih, não tô te ouvindo. Vamos ver. Conexão dele deve estar. Oi, não tô te ouvindo. Ah, vamos chamar ele de novo. Vamos lá. Deixa eu ver se ele tá aqui. Deixa eu, por enquanto, ler no comentário de vocês. Só falam em morte, não falam em vida. É isso aí, Oi, Carla. Milena, Essa questão de desculpe. sempre. Imagina, acontece. Acontece. Essas tecnologias têm disso. Entrou uma ligação aqui. Ah, tá, não tem problema. E essa questão mesmo, né, de só focar no lado negativo, né, e não ver o lado bom, que então a gente já sabe, né, como aumentar a nossa imunidade, para a gente não pegar, se pegar já tem o tratamento precoce, né, a gente já está mais avançado do que estávamos ano passado, apesar de ter tido, né, esse aumento aí depois que veio essa nova cepa lá na Amazônia e tudo mais, a gente agora tem mais informação para poder ir começar a administrar um pouco melhor essa situação. Já tem muitos países que estão super bem, Nova Zelândia, né, Austrália. Milena, eu Então, acho que as pessoas têm que é, ter a seguinte dimensão das coisas. Existe uma palestra muito interessante do comandante dos Navy SEALs, que é aquela tropa de forças especiais que matou Osama Bin Laden. E ele abre o curso de forças especiais mostrando uma baleia para os alunos e falando: se te derem essa baleia e falarem que o seu desafio é comer essa baleia inteira, o que você vai fazer? A maioria se desespera, fala que é impossível, que não dá, não sei o que, não sei o que, tá, 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 tá. E aí o que ele fala? Ele fala: não, sem desespero. Você vai olhar para um pedacinho da baleia e você vai comer pedaço a pedaço. E quando você menos se der conta, você comeu a baleia inteira. Então, com essa situação de pavor que nós estamos, é a mesma coisa. Se a gente focar no todo, a gente fica louco. Então, ao invés disso, o que a gente faz? A gente se foca num pedaço, nas pequenas vitórias que a gente já está tendo. Hoje nós uhum, temos mais de 14, 15 medicações disponíveis para usar no tratamento precoce. Há um ano atrás a gente tinha uma. Olha como a gente evoluiu. Olha como a gente melhorou. uhum. Há um ano e pouco atrás, boas ou más, a gente não tinha nenhuma vacina. Hoje temos algumas. Então, a cada dia que passa, que a gente tem a certeza que a gente está mais próximo de acabar com essa doença. Né? Você Agora, tem mais ou menos uma perspectiva de quando que você acha que isso aqui vai voltar ao normal? olha, eu acho Mais ou que menos com o assim? ritmo que nós estamos de vacinação aqui no Brasil, eu acho que no segundo semestre a gente está ao normal de novo. As pessoas metem o Desse pau no ano? Brasil. Sim, as pessoas metem o pau no Brasil. Né? Nós vacinamos já o equivalente a 2 Inglaterras. É, que o Brasil é muito grande, né? Vacinamos, As pessoas querem se comparar vacinamos, com. vacinamos já o equivalente a uma Alemanha e uma França juntas. E começamos depois É. deles.
não é? Então, veja, a gente sempre ouve, Milena, que o Brasil é o país do futuro. Qual é o futuro que você quer deixar para o seu filho? É. O futuro ele não vem sozinho, você tem que fazer a sua parte. Você faz a Uhum. sua, eu faço a minha, o seu Chico faz a dele. Aí sim o futuro que o Brasil merece vai chegar. Porque se a gente ficar só É. jogando pedra no Brasil, esperando o governo dar tudo de mão beijada, aí não chega E não nunca. quer ter responsabilidade com nada, né? Tudo joga pro Estado, né? O Estado que resolve isso, que resolve a minha saúde, que resolve a educação do meu filho, né? E Ah, eu delega não estou tudo. trabalhando Não, por é causa da nosso. pandemia. Eu não estou trabalhando por causa da pandemia. O Estado tem que me dar dinheiro. Ah, tem? E o dinheiro vem da onde? Vem do É. seu Como se o imposto. Estado tivesse renda própria, né? A O Estado conta vai gerasse. aumentar no futuro. É, Né? Então, ao invés de fazer isso, exatamente. vamos imaginar formas alternativas de ganhar dinheiro. Muita gente se reinventou nessa pandemia. É, Ah, você tem um pouco mais de condição do que a funcionária que trabalha com você, ajuda ela, seja solidário. Ah, mas sou exatamente. só eu fazendo isso. Não, não é só Mas não você, precisa ser até o porque você Estado está dando ajudar ela, você exemplo, também pode fazer. É. até porque você está dando exemplo para suas amigas. Nossa, olha só, a Milena está Uhum. sustentando a empregada dela, mesmo a empregada nem indo trabalhar. Olha que bacana. E os teus E quem filhos sabe? também vêm, né? Separando roupa, brinquedo para doar. Então, o Brasil é o país do É, futuro, mas você tem que fazer o futuro. Ele não se faz sozinho. exatamente. Exatamente. Eu falo muito disso aqui Né? no meu perfil, justamente porque como eu sou educadora parental, eu faço, presto mentoria para as outras mães, né? Como que a gente educa os nossos filhos, então, né? Você quer ter um filho responsável, quer ter um filho virtuoso, mas deixa ele largado na frente da TV o dia inteiro? O que o filho está aprendendo ali, né? E assim, Tá no mundo alienado, então, e a nossa responsabilidade, Milena, enquanto pais, é construir o mundo que as crianças vão viver, né? Não é, adianta você pensar, eu vou educar meu filho do jeito que eu fui educado. Não, porque você foi educado para um mundo que quando seu filho tiver a sua idade, não vai mais existir, vai ser outro mundo. Então você é. tem que educar seu filho para o futuro. Não só o E você mundo tem é que outro, garantir mas que ele hoje a gente vai tem ter um muito mais futuro. informação do que antigamente, né? Então, antigamente, na época da minha avó, ela nem sabia nada de neurociência, neuroplasticidade, não é? Hoje a gente tem essa informação que a gente pode usar ao nosso favor na educação dos nossos filhos, né? Entre tantas outras informações. Então, né, realmente não faz o menor sentido ficar repetindo os erros das gerações passadas e os acertos também, claro que eles também acertaram. Senão, né, a coisa não evolui. E é realmente isso, o que a gente foca cresce, né? Então, se a gente só vai focar na coisa ruim, a gente vai ficar com esse pânico e vai crescer essa coisa ruim. A gente não vê quantas pessoas não morrem de fome, ou morrem de câncer, ou morrem de diabetes. Os números também são Isso eu te altos, respondo. né? Só que como Isso eu não te está respondo. não tá sendo divulgado, ninguém fica apavorado. Isso eu te respondo é fácil. É só você entrar num site que se chama Our World in Data, ou seja, o nosso mundo em dados. Então eu vou te dar a informação em tempo real de quantas pessoas Olá! morrem, não é? Vamos ver o que a gente tem aqui. Saúde, causas de morte, cadê? Porque se esses dados fossem divulgados, queria ver todo mundo doando mais comida, de diabetes, quero ver todo mundo aí cortar a sobremesa do almoço e do jantar, não é? E outra coisa que eu aprendi na minha infância, né, com meu avô e minha avó que me educaram, pegue a comida que você vai comer, não deixe a comida no prato. E você vê muito isso, né, ainda mais com essa onda aí de self-service, etc. As pessoas vão lá, enchem o prato, aí depois você vê, sobra comida no prato. Sobra. Isso num país que está perdendo gente por fome, o mundo perde gente por fome, né? Deixa eu ver se eu localizo aqui para É. você a informação. Então, assim, são coisas que a gente não deveria fazer. Né? Puxa vida, tá com fome, comeu, quer comer mais, vai lá e se serve de novo. Agora, por que chegar Exatamente. e já pegar um Encher o monte de prato. uma vez e estragar, né, a comida?
Vamos Uhum. ver aqui, é um site que tem muita coisa, então, Realmente deve ter. Se é o mundo inteiro aí em data, deve ter de tudo. vamos ver aqui se ele abre. Nossa, mas eu adorei as informações que você trouxe. Fiquei bem tranquila que o meu maior medo de pegar a Covid, na verdade, não era nem em relação a mim, era em relação à minha amamentação com meu filhinho, né? Como é que eu vou fazer para não passar para eles e tudo mais. Mas se dá para continuar, né? Ou pelo menos ir ordenhando e ofertando, já É, eu acho dá que, uma eu acho tranquilidade. que nesse caso é uma boa alternativa, né? Você Uhum, fazer aí a amamentação de uma forma que você consiga manter o leite materno, porque ele tem muitos anticorpos, nutrientes, e uhum, é, mesmo que você esteja doente na fase aguda da doença, que você realmente não pare de ofertar ao seu bebê essa proteção, que é uma proteção natural e o que leite materno é o melhor alimento do mundo, né? É o melhor que a gente pode dar para os nossos é o filhos. mais Tem que se completo. esforçar ao máximo, é, Isso a gente para sabe manter. muito já, né, assim, porque o sistema imunológico da criança, ele nasce imaturo. Então, a proteção É, que a criança tem nos primeiros meses de vida, ela é dada pelo leite materno, porque a mãe é. passa esses anticorpos para a criança, não é? Então, você simplesmente não ofertar isso é uma coisa que acaba colocando seu filho sob risco de contrair outras doenças, E às vezes nem só entende? no momentâneo, né? Até no futuro. Porque a gente vai estar criando tudo ali. Ele está sendo formadinho ali ainda, né? Não está 100% completo. Olha, só para você ter uma ideia aqui de dados, né, que nós temos hoje. 8,8% da população do mundo, ou seja, 60, minto, 663 milhões de pessoas no Caramba, mundo estão desnutridas. muita gente. Né? Caramba, é assustador, né? Não dá nem para imaginar essas pessoinhas em um lugar só. São quantos está? Entende? Quantos Então, maracanãs? assim, é muita Um gente, é muito mais absurdo. gente Muita, do não que tem nem, não está tem nem como doente, imaginar. é muito mais gente do que está doente pelo Covid, por exemplo. Tá? É, Então, eu acho que isso dá uma dimensão realmente das coisas, né? De como é que estão as coisas de uma forma é. mais E normalmente, relativa. e eu acho que assim, a maioria dos casos em que houve morte, sempre ou teve, a pessoa já tinha alguma outra doença ou não fez o tratamento precoce, né? Quando já foi para o hospital, quando o negócio já tinha pego mesmo, né? E aí realmente fica mais complicado de reverter, né? Então, aí você tocou na chave da questão. Né? Qual que é a chave da questão? A chave da questão é o que mata é o tratamento tardio. Isso é o que mata. Né? Não é o tratamento precoce. As pessoas falam, é porque eu acho que a ivermectina causa problemas hepáticos. Tilenol causa muito mais. E a gente não deixa de tomar E Tilenol. aquela questão do risco, né? Que você falou, será que não vale a pena o risco de tomar ou o risco de ficar grave e morrer? Né? Realmente Exatamente. colocar na Então, balança. eu acho que esse tipo de coisa são coisas que você tem que sempre ter esse tipo de cuidado quando vai analisar a informação. Né? Porque senão fica um negócio meio vazio, sabe? Assim, hoje, por exemplo, o Brasil tem mais de 45 milhões de doses. Então, lógico, de vacina aplicada, lógico, perante a população geral, é um percentual pequeno da população. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes, mas a maioria dos países da América do Sul não tem 25% desse tamanho de população. Então é muito fácil você falar, porque o Uruguai já vacinou a população inteira. Jura? Lógico, não tem 10 milhões de habitantes. É.
olha o tamanho do Uruguai, é muito mais fácil você sair de Montevidéu e ir para É. qualquer lugar do que você sair de São Paulo e para Manaus. Né? Então a gente Uhum. mora num país, a gente vive num país que é um país realmente de dimensões continentais. Então, Exatamente. Ixi, cortou seu áudio. corretamente. Aí voltou. É, isso, exato, Consegue me ouvir peguei. agora? Aham, Então, o consegui. país ele é Aham. um país de dimensões continentais. Não dá para a gente simplesmente ficar metendo pau num país Comparar com sem um país comparar. pequenininho, é. Um país Exato. Ah, é europeu, que é porque minúsculo. O Brasil é do tamanho da Europa, praticamente, né? Então, isso, a Europa cabe no tem. Brasil, né? E assim, eu tenho Então, amigos na Itália, eu tenho amigos na Suíça que falam, olha, aqui eu não tenho nem perspectiva de quando eu vou ser vacinado. E aqui nós já vamos começar a vacinar pessoas ao redor dos 50 anos. é, Então, vamos olhar a coisa não só como a imprensa divulga, mas como ela realmente é. é, é. E eu acho que isso também já vai trazer já uma paz, né? Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar, que você acha bacana? Eu acho só reforçar essa questão de autonomia médica que tem que ser preservada a qualquer custo, porque senão você Uhum, corre o risco de ir a um médico e ele não poder te tratar com o que ele sabe que funciona, porque algum iluminado resolveu que ele podia é, dizer o que não, o médico pode ou não pode fazer, né? E é. E ter podia ser muito o realmente a contrário, né? perspectiva. Podia ser processado por não dar um remédio que sabe que podia curar. Devia ser o contrário, né? Exato. Então, e ter um pouquinho de Tudo paciência que invertido os valores. a gente já passou um ano e meio praticamente a isso, aí vai passar. Uhum. Vai passar essa mensagem de esperança, né? E realmente quero agradecer então a sua presença. Realmente deu para dar, acho que uma acalmada aí no coração das mamães, porque então dá para ver que pode ir no parquinho, ir nos parques, sem a máscara, né? Então você está isolado, está no ar livre, né? Então vamos cuidar realmente da higienização das mãos, não precisa Sim, ficar, né, com essa história de toque, passando pano em tudo o tempo inteiro, né? Vamos focar na gente ter saúde, né? Aumentar a nossa imunidade, então, como o doutor falou, com zinco, vitamina C, vitamina D, uma boa alimentação, né? Porque vai ser ter menos chance, né, da gente contrair. Se contrair vai ser uma coisa mais tranquila, já tem o tratamento precoce, não precisa ficar então desesperada aí atrás da vacina, né, que está ainda sendo testada. Ai, muito obrigada, viu? Acho que imagina, Milena, foi um prazer e calma que está acabando. tudo Não está se esquecer que ajeitando. não esquecer que a saúde mental ela interfere diretamente na imunidade, porque quem está É, estressado, ansioso, deprimido aumenta os níveis de cortisol e isso deprime a imunidade. Então essa é a uhum, parte que cada um de nós pode fazer por si próprio é manter a calma, porque aí você fortalece a é, sua imunidade. exatamente. Não adianta nada tentar cuidar só do físico e o mental ir para o espaço, né? Exatamente. Tem Tá que bom? cuidar de tudo. Então tá certo, obrigada, viu? Estou muito feliz por você ter, né, disponibilizado aí o seu tempo. Deus te abençoe e te dê muita força aí para Obrigado. continuar nessa batalha aí que está acabando, se Deus quiser. E é isso, então, muito obrigada, viu? De nada, Até Milena, foi um mais, um prazer. beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Vou deixar salva aí, tá? Pode mandar para a família, para os amigos, para todo mundo que precisa de informações reais, baseadas, né, nas evidências científicas, sem politicagem. Então, compartilha porque, né, informação é muito preciosa e quanto mais a gente puder fugir, né, dessa grande mídia e passar informações verdadeiras que acalme, né, os corações das mães, dos filhos, dos pais, é, vai ser melhor para todo mundo, tá bom? Então é isso, boa noite para você. Toda terça-feira eu faço live, então antecipei a live de amanhã para hoje. Eu falo bastante sobre maternidade, sobre esse autocuidado, então fica por aqui também.
tá bom? Que sempre vai vir conteúdo muito bacana para você, tá certo? Um beijo e a gente se vê por aí.